Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sente-se. Incline a cabeça num minutinho de silêncio. Também vocês, crianças, rezemos juntos num minuto, pedindo ao Divino Espírito Santo o sopro que nós precisamos para compreender a palavra, pois só o Espírito pode dar-nos a plena compreensão da Escritura. Rezemos, supliquemos o seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos com alegria o fervor pascal.
até Pentecostes, 50 dias de intenso júbilo, proclamando as maravilhas que o Senhor fez e realizou por nós, em Jesus, que morreu, mas ressuscitou e está vivo em nosso meio. As aparições de Jesus ressuscitado são todas relatadas pelos evangelistas e praticamente todas elas têm duas características. A primeira é uma insegurança nos discípulos. Sempre uma nuvem de dúvida, de será que é ele mesmo? E por outro lado, uma alegria intensa, firme, vigorosa, nova. Essa dúvida que os discípulos apresentam, essa insegurança que os evangelistas todos, os 4 que descrevem a ressurreição, relatam as características de insegurança nos apóstolos, nos discípulos. Esta insegurança se deve a um elemento importante. Bento XVI, interpretando as manifestações de Jesus ressuscitado, diz: a dúvida, a insegurança dos apóstolos, das testemunhas que veem o ressuscitado, é porque Jesus é o mesmo, mas de uma maneira completamente nova. Não é mais aquele nas características de uma existência material, humana, existencial. Ele é Senhor. E não dá para conviver com Deus assim na nossa realidade, com a familiaridade. Vai ser sempre um desconforto para nós, em nossa limitação, conviver com Deus na plenitude do que Deus é. Ele é Senhor, não morrerá mais. Não é como os relatos da ressurreição de Lázaro, que depois tramam a morte de Lázaro de novo. Ele é Senhor. Primeira característica é essa. Como lidar com esta novidade do Cristo? Segunda característica é que Jesus ressuscitado gradativamente vai desaparecendo do meio da comunidade até subir aos céus daqui 50 dias, 60 dias. E a partir já de hoje, a sua aparição de ressuscitado, se você quiser conviver com Jesus ressuscitado, você vai ter que descobrir duas fontes que ele deixou. Eu vou até descer para falar. E você aprenda a se virar para lidar com essas fontes. É problema seu, as dificuldades suas de lidar com as duas fontes. A igreja, os apóstolos constituídos e a palavra, que são duas realidades frágeis. O próprio autor do Evangelho de João termina falando: Jesus realizou muitos milagres, prodígios, que não caberia em livro nenhum, não dá nem para descrever. O próprio texto confessa o limite do texto, dizendo: não dá para relatar tudo. Você tem que aprender a conviver com aquilo que é limite da comunicação no texto. E você vai ter que aprender a lidar com a fonte da Escritura e a fonte da igreja, que é o problema de Tomé. Tomé duvida tanto da igreja quanto do anúncio da igreja. Mas isso é um problema de Tomé, é um problema meu e é um problema seu. Se vire. Peça ao Divino Espírito Santo, porque Ele pode ajudar você a superar os limites no seu confronto com a igreja e com a palavra. Mas é problema seu e não de Deus. Vamos lá? Dito isso, vamos ao texto, para não haver confusão. Evangelho de João, no seu folheto número 10, João capítulo 20, versos 19 a 31.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, leiam. As portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: Brada. A paz esteja convosco. André, um pouquinho mais perto do microfone, tá? Então, olha os elementos que compõem: anoitece, porta fechada e medo. 3 características da realidade do limite, da ambiguidade, da fragilidade dessa existência. Mas tem outras características convivendo com estas realidades limites. É primeiro dia da semana, os discípulos se encontram reunidos e Jesus entra. E a primeira palavra, o primeiro anúncio do ressuscitado, a primeira expressão que brota dos lábios do Senhor ressuscitado é Shalom, Shalom, paz, a paz esteja convosco. É para dizer: o medo que vocês tinham, a dúvida que vocês tinham, a insegurança que vocês cultivavam, com o meu anúncio da paixão, da morte e da ressurreição, pronto, cessa, a paz esteja convosco. Esse anúncio de Jesus é o anúncio que configura o vigor do reino de Deus que chegou e as potências de Satanás, as potências da morte, do sofrimento, da dor. Nada poderá deter as fronteiras do reino do céu, do reino dos céus que agora se alarga e se expande. Jesus anuncia a paz no meio de uma realidade que requer cuidado. Anoiteceu, porta fechada e medo. Preste atenção no quanto essa característica vai repetir na vida de Jesus, tá? Ó, tem umas crianças ali fora, não deixa não, tá, mãe? Vocês não deixem crianças andando por aí, nem no banheiro, nem lá fora. Nós estamos num tempo de muito perigo. Cuide. Vamos lá. Agora, depois do anúncio, Shalom, versículo 20. Depois dessas palavras, leiam. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Ele desejou a paz, depois mostrou as mãos e o lado. Mão e lado, mãos e lado, significa que o Senhor glorioso da igreja, o ressuscitado, não é outro que o mesmo Jesus crucificado. A carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18, diz assim: já que ele mesmo sofreu toda a provação, ele está em condições de prestar socorro aos que agora são provados. E eles estão provados. Anoiteceu, porta fechada e com medo. Jesus mostra as mãos e o lado. O que significa esta simbologia? O ano passado, os anos anteriores, eu preguei e retomo a simbologia. Quando Jesus mostra as mãos e o lado, é uma espécie de recibo que ele tira do bolso e mostra para dizer, no próprio corpo, o corpo dele é o recibo que ele abre o pergaminho do seu corpo e diz: olha o preço que eu paguei para vocês terem paz. Não fiquem com o medo, não fiquem com o sofrimento, não fiquem com a tristeza, fiquem em paz, porque eu paguei para vocês o preço da paz. Uma salva de palmas para ele, minha gente. Brada! Mas tem uma outra imagem caríssima
Mão e o lado que ele mostra, as cicatrizes representam o recibo, o preço que ele pagou, mas ele se identificou. Quando Pedro confessou, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro confessou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. Então, ele chega, mostra as mãos e o lado do construtor, do pedreiro. Ele terminou agora de edificar a sua igreja. Ele mostra as mãos e o lado, os calos nas mãos do pedreiro, para dizer: vocês serão uma realidade de paz no mundo, uma edificação espiritual, que o poder do inferno nunca poderá vencê-la, porque o inferno não vai vencer o que a minha mão construiu. Olha o calo, olha a marca. Esta marca é acompanhada de um gesto. Depois que ele mostrou as mãos e o lado, diz: então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Ver o Senhor é causa de alegria. O sinal de que você tem Jesus ressuscitado na sua vida não é se você não tem problema lá fora. Ele não falou, ele não te enganou, e ele não pôs para você, incutiu em você uma mentira, uma farsa, dizendo que lá fora não vai ter mais nenhum problema. Ele não disse isso. Ele disse que mesmo que lá fora tenha uma realidade que meta medo, que faça a gente trancar as portas fechadas, ele diz que nenhuma realidade lá fora é mais forte do que a força que ele tem para transformar você, dentro da sua integridade, uma realidade de paz. Mostra o preço que ele pagou e eles ficam tomados de alegria. Repito pela terceira vez: não está mentindo dizendo que lá fora mudou, mas está dizendo que se você aceita, ele tem poder de mudar aqui dentro de você. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Nas palmas. Aleluia, 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 aleluia. Paz e alegria, embora lá fora continue ainda uma realidade muito sofrida. Zé Pedro, você está me ouvindo aí na cabine do som? Meu microfone está falhando muito, cuida disso. Vamos lá. Uma pregação dessa aqui não pode ter interferência não. Versículo 21. Novamente Jesus disse, leiam: se esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Aqui já começa a guinada, a surpresa. Eu sei do desconforto que vai causar em muitos de vocês, mas a mesmíssima missão que o Divino Pai Eterno deu a Jesus, Jesus dá à igreja. Qual que é a missão da igreja no mundo? Realizar no mundo a mesma obra que Cristo realizou. Ser instrumento de paz, de alegria. E agora vem, olhe só. Depois destas palavras, ele mostrou as mãos e o lado e novamente diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Versículo 22. E depois de ter dito isso, firmem
soprou sobre eles e disse: Brada, recebei o Espírito Santo. a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. a quem os não perdoardes, Eles lhes serão retidos. soprou sobre eles, desejou de novo a paz, soprou sobre eles. O que a gente lembra do sopro? Quando Deus modelou o barro na forma humana de Adão e soprou sobre ele. Jesus está acabando de modelar o corpo da sua esposa, a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Ele acaba de modelar o corpo da esposa. Uma construção, Adão de barro, a igreja de pedra. Ele sopra o mesmo sopro criador que deu vida ao primeiro vivente, Adão, o mesmo sopro do Espírito na sua igreja. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito elevado. É mais ou menos assim. Não sei se você já teve a graça. A graça. É bacana quando alguém muda para uma casa nova, um apartamento, compra a casa, ou mesmo no aluguel, quando monta o seu canto, na porta da igreja, mostra a chave e diz: Padre, abençoa, mudamos essa semana, vamos mudar. É tão bom. Jesus também, como você naquela alegria, põe um espírito naquele prédio do seu apartamento, da sua casa, e vai dando vida. Jesus também na sua igreja que ele construiu, e traz as marcas, os calos com os quais ele trabalhou, com suor, lágrima, para dar a esse edifício uma elevação de tamanha grandeza. Ele sopra para pôr vida nesse templo que é a igreja. Duas imagens, um edifício e um corpo. Muito caras essas duas imagens. O sopro representa a casa de Jesus, a igreja que ele construiu, mas representa o corpo da sua esposa dileta, a igreja, que ele infla o sopro divino. Ele que é a fonte da alegria, e encontrar o ressuscitado transforma você necessariamente numa missionária, num missionário. Como o Pai me enviou, também eu te envio. Vá, entra no mundo e leve para o mundo o que o mundo mais precisa. Leve para o mundo o perdão dos pecados. Preste atenção nisso. Se Jesus te deseja a paz uma vez, duas vezes, sopra sobre você e manda você ir como missionário para perdoar, é porque a bagaceira que você vai enfrentar lá fora não é pouca não. Amém? Ele não vai mandar você embora perdoar, não é? Pequenas chatices e aborrecimentos que você pode fazer de conta que não está vendo e conviver com o marido, a esposa, os filhos. Perdão é coisa custosa. Perdão, minha gente, dos pecados é coisa que, para arrancar a casca na hora da consagração, nas palavras da consagração, Jesus diz: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Gente, perdão dos pecados é uma coisa mas tão difícil de ser arrancada, é uma realidade para ser operada tão elevada, que é preciso do sangue dele. Cuidado, sua missão, o seu envio que o Senhor faz para você hoje, te botando a caminho da sua realidade que você confronta na escola, no trabalho, na igreja, na sua profissão, no mundo, é uma realidade que não é brincadeira. Você vai ser instrumento para fazer chegar lá
o sangue dele para remir pecado. Amém? Se ele está falando que você tem que ir para perdoar, significa que o que você tem que enfrentar lá não é pouca coisa. Ele não prometeu a você que você não vai ter problema lá fora. Esse cristianismozinho xoxo, água com açúcar, romantismo de Hollywood da Disney, esse cristianismozinho melequento, com saborzinho artificial de morango, cai fora dele. Porque o que você precisa enfrentar, é coisa de pedreiro, é pedreira. Amém? Não tenha medo, não tenha tristeza, não fique sem paz, mas enfrente, porque Ele capacita e qualifica você com o sopro do Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia, 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 aleluia. Vocês, aleluia, aleluia. E a pedreira está onde? Não está longe não, está dentro da igreja, está no grupo dos 11. Vamos ver? Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Digam. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Pronto. Tomé pode fazer piadinha sem graça. Tomé é aquele católico que passa a Semana Santa em Caldas Novas, na chácara, na fazenda, e depois volta assim, boiando, 8 dias depois da Semana Santa, sem saber onde está. Mais ou menos isso. Não vai à igreja, não participa da Páscoa dos discípulos. Os discípulos contam-lhe com toda empolgação: vimos o Senhor. Mas Tomé cultiva no seu coração uma coisa que ele tem muito orgulho. E tem muito Tomé na igreja, no cristianismo de hoje. Ele não vem, não participa da igreja, já começa a levantar suspeita se compensa mesmo participar desse trem da comunidade, a reunião do domingo. Já começa a ir uma vez, falha duas, vai duas, falha três. Começa a trocar de igreja para ver se acha uma mais confortável, mais agradável. Tomé é esse cristianismo avulso. É um cristianismo a granel, dizia antigamente. Vocês nem sabem o que é isso, né? Nós mais velhos sabemos. Um cristianismo avulso. E ele apresenta a sua arrogância. A igreja lhe anuncia o centro da mensagem da igreja. Vimos o Senhor. E o primeiro anúncio que a igreja faz, para ela mesma, para um dos 12, o percentual de acerto, 0%. Ele diz: nem vem, se eu não vir a marca, se eu não puser o dedo, se eu não colocar a mão no lado dele, não acreditarei. Jesus continua sendo o mesmo. Tomé está piorando, mas Jesus não piora com Tomé. Você piora, mas Deus não piora com você. Vamos ver? 8 dias depois, versículo 26. Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Presta atenção nos detalhes. Leiam. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: brada, a paz esteja convosco. Olha, terceira vez que o ressuscitado pronuncia o anúncio da paz. A realidade continua a mesma. Tomé
com a dúvida, e a igreja continua com medo e de portas fechadas. A tragédia de um cristianismo medroso. A tragédia de um cristianismo que manipula as massas a partir do medo. E insulta as massas cristãs a desenvolverem um tipo de piedade e devoção que tem mais couraça de medo do que de confiança e de alegria. Dá dó. Esse cristianismozinho fuleira das redes sociais, que tem um poder de passar medo e fazer você ser subproduto, que consome o subproduto do que eles vendem e que passam medo. Esse cristianismo não é o de Jesus. A igreja continua fechada, com medo, a dúvida de Tomé, mas Jesus não diminui a força da sua ressurreição. Ele entra no meio das dúvidas, dos medos, e ele anuncia a mesma realidade do reino: a paz esteja convosco. É um cristianismo que não experimenta, canta o salmo, a primeira carta de Pedro, a segunda leitura, diz que ele é uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha. Sua dúvida, seu medo não é capaz de murchar a força da ressurreição, não. Não é capaz de manchar a força da ressurreição, não. Porque o que nós tentamos fazer é isso, manchar. Jesus entra e diz, com todo vigor: vem, toca, experimenta. E aí, vamos ver? Depois disse a Tomé, versículo 27, leiam. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Aqui tem um jogo de palavra. O oposto, o antônimo de incrédulo não é fiel, é crédulo, não é? Mas para Jesus não. O problema de Tomé é uma falta de fidelidade às fontes que Jesus deixou. A igreja reunida e a palavra que a igreja anuncia. É fidelidade a isso que vai construir o crer. O problema de Tomé é que ele quer crer sem a fidelidade à fonte que Jesus deixou. Tomé representa, você sabe o quê? Essa gente das seitas que se multiplicam e nascem dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que tem canal no YouTube, nas redes sociais, pregadoras e pregadores inflamando massas, redes sociais multiplicando e replicando um monte de conteúdo que é tudo conteúdo de seita. Seita blasfema. Esse cristianismo de Tomé, que é eu fui na missa, não gostei, o que faz? Até nós padres, está assim de padre nas redes sociais falando porcaria, lixo. Qual é a característica que você percebe que um padre está falando porcaria? Quando ele começa a fazer você achar que ele sabe mais da igreja do que a igreja inteira. Quando você começa a ser seguidor de um padre que incute você duvidar da igreja, duvidar do Papa, dos bispos, quando faz você levantar suspeita da igreja. É aí que Satanás põe só a pontinha do rabo dele e no faro vai tudo. Eu não vou nunca cair na besteira de citar alguns exemplos que eu tenho certeza que bomba nas redes sociais hoje em dia, padres também, freiras, pregadores dos canais das redes sociais, mas que são todos operários do capeta, porque trabalham para levantar suspeita em você,
para criar em você incredulidade e dúvida e infidelidade da igreja. Você começa a entrar na missa e registrar se o padre está fazendo tudo certinho. Então essa missa não presta. Tem gente que acha que salva a missa pelo jeito que ela se comporta na igreja. Tem gente que ela desenvolve, e tem um monte de pregador assim: olha, quando você for à missa, não faça isso, faça aquilo, comporte-se assim. E tem gente que acha que o que salva a missa é o jeito que ela inventou de receber a hóstia. Ela se trata com tanta honra, com tanto orgulho, que ela tem a presunção de achar que ela salva a missa, salva a Eucaristia, pelo modo com que ela investe na fachada de receber a Eucaristia. Cai fora dessa cilada de Satã. Amém? Cai fora dessa cilada de Satã. Quando você começa a ser um tumor dentro da igreja, que você não se encaixa mais, que você se sente desconfortável, é tumor. Você vai adoecer o corpo e vai ser gradativamente, até chegar o momento que você vai ser mutilado e arrancado do corpo. Não tenha dúvida do que eu estou te falando. Então, esse monte de Tomé, que sai da igreja, que briga com o bispo, ou que tem uma intuição e pensa assim: pronto, eu vou salvar a igreja criando um canal que ensina as pessoas a duvidar dos bispos da CNBB, porque lá tem alguém que fala uma coisa ou outra. Cai fora da cilada do capeta. A cilada da misericórdia de Cristo é aquela que te põe em paz, cheio de alegria, e onde tem coisa errada, você é instrumento de cura, de perdão e de reconciliação, e não instrumento para aumentar a dúvida, a incredulidade e a rachadura. Amém? Amém? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Prada, aleluia. Vocês? Pronto. Agora vem o achado melhor que João fez na forma de descrever essa cena. Depois que nós já limos o 26, né? Depois que ele diz: a paz esteja convosco, Tomé respondeu. Depois disse a Tomé, versículo 27, já lemos? Põe o teu dedo aqui e olha a minha mão, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Versículo 28, Tomé respondeu, brada: meu Senhor e meu Deus. E Jesus carinhosamente dá uma broncazinha em Tomé. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Tomé, você quer ter uma fé madura, uma fé firme, acredite na igreja e na pregação da igreja. Tá claro? Você vai ser bem-aventurado, vai ser feliz se você não procurar uma religião do ver, porque a religião cristã recebe a mesma herança da bagagem do Antigo Testamento, é a do ouvir, que muda a mente, transforma o coração e muda o agir. A fé entra pelo ouvido. A primeira leitura de hoje começa dizendo assim: os cristãos, os que haviam se convertido, eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. E fruto disso tem tudo quanto é coisa bonita na primeira comunidade, mas é o ouvir. Minha gente, quando Tomé pensa que ele é macho para danar, que ele é varão, que o trem com ele é assim, se eu não vir eu não creio, Jesus, na verdade, está dando uma outra oportunidade para Tomé. Quando Jesus levanta a marca dos pregos e o seu lado traspassado diz: põe teu dedo aqui, põe tua mão aqui. Jesus está dando para Tomé, sabe o que? E para mim e para você, a oportunidade
Primeira leitura do profeta Isaías da Sexta-feira Santa, lembra? Por suas feridas fomos curados, nas suas dores ele pagou o preço da nossa paz, lembra? Quando Jesus levanta e abre a ferida, a cicatriz e diz, põe o teu dedo aqui, ele está dizendo para Tomé, Tomé, tem uma ferida em você que você precisa curá-la, vem cá. A ferida da presunção, da pretensão, de ser um cristão avulso, de ser um cristão que monta rede social e forma opinião de todo mundo, mas que não precisa mais da igreja nem da escritura. Tomé, tem uma ferida em você de orgulho, de arrogância, de incredulidade, nos meios eficazes que eu deixei para alimentar sua fé. A igreja, você é material de construção nela, e a palavra que você tem que anunciar nela, Tomé, acaba com essa graça dessa rede social sua, Tomé, e vem pregar o que a igreja ensina, Tomé. Amém? Cura a sua ferida, Tomé. Encosta a sua ferida na minha ferida, porque a minha ferida é o preço da sua cura, Tomé. Irmã, irmão, eu não sei qual é a sua ferida, mas deixe Jesus tocar hoje as suas feridas. As feridas do coração, da alma, as feridas também do corpo, as feridas da sua decepção com a igreja, com a fé, porque você queria uma igreja, um padre. A hora que você mais precisou da igreja, a igreja não fez o que você achava que você merecia. As feridas da sua mágoa, da sua dúvida, as feridas da sua debilidade em fazer uma interpretação por conta própria da Escritura e querer fazer um caminho solo, uma carreira solo. Mas Bento XVI tem uma intuição que eu acho maravilhosa. Bento XVI diz que tem uma ferida hoje mais grave do que a de Tomé. A de Tomé era a dúvida. Existe uma ferida hoje mais violenta, a ferida da indiferença. Não é comigo que está falando, não é para mim, isso aí não vai me transformar porque eu já estou pronto, não sou assim, isso não é comigo. A indiferença. Entra na igreja e sai da igreja com a mesma ferida e nunca é curado, porque tem a pretensão de já tá pronto. Isso existe? Hoje é dia de você também apresentar a ferida da indiferença. Seja em qual campo, em qual área for, existencial, moral, espiritual, mística, profissional, afetiva, qual é a sua ferida? Faça um exercício. Faça um exercício. Sentada, sentado, apoie bem sua coluna, descanse as suas mãos no seu colo, fique numa posição bem confortável, feche suavemente os seus olhos. Vamos fazer um exercício de Santo Inácio de Loyola, um pregador muito espiritual. Reze agora com a sua inteligência e com a sua imaginação. Sinta, trabalhe a sua imaginação. Sinta você naquela comunidade reunida, que é essa aqui. Você com as suas feridas, sejam quais forem, e Jesus entrando, aproximando-se de você, sentando do seu lado, estendendo a mão para você, dizendo: deixa a minha ferida curar suas feridas. E deixe, fale com Ele, reze, experimente a cura que você não tem encontrado nas suas dúvidas, nos canais e nos sites, nos blogs, das redes sociais, nas mensagens dos pregadores manipuladores das massas, do efeito manada, do rebanho que vai insano
onde qualquer um vai, peça a Jesus ressuscitado para tocar e curar suas feridas, pois só Ele pode hoje soprar sobre você o sopro do ressuscitado, do seu espírito, e dar ao seu corpo a graça de ser o templo vivo do Espírito, o templo vivo do ressuscitado. Aceite ser curada, deseje ser curada, ainda que você não saiba ou não tenha condições de reconhecer qual é sua enfermidade, qual é sua ferida, mas aceite ser curada, curado. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, Magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar. nem sabe perdoar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Tudo e não sabe partilhar. Canta, Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. põe a mão no coração e canta. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, Purifica E e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, Serás o nosso Deus. e nós seremos o teu povo. Nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a água do amor, a água do amor. o Espírito de Deus, nosso O Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé? Levanta a mão para o céu e canta, brada. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Brada, igreja, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração.
Reze comigo, Senhor Jesus. Por suas feridas, hoje eu sou curado. Por suas feridas, pelo seu sangue, hoje eu posso receber o perdão dos pecados. Jesus, perdoa-me por todas as vezes que, como Tomé, eu me deixo ser conduzido pela dúvida, pela suspeita, pela fraqueza, pelo medo, pela infidelidade, pela incredulidade. O Senhor sabe coisas que eu mesmo não sei e que me deixam ferido, machucado, dentro da igreja, indo e voltando e sempre ferido. Hoje eu quero, hoje eu acolho, hoje eu determino, pelo poder do seu sangue, das suas cicatrizes, eu quero ser curado. Cura-me. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça a sua oração, acolhendo a cura, aceite a cura, receba a cura. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta, Jesus. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu. Dirija quem está do seu lado, dirija quem está do seu lado e dê um abraço e deseja a paz e a cura de Jesus com todo vigor. Saudai-vos. vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar, exaltar o Deus de amor. Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar, exaltar. Exalta o Senhor com a salva de palmas e um barulhão.